Olá, tudo bem? Seja você mais uma vez muito bem-vindo ao nosso MCI, Meus Conceitos sobre Israel, e nós vamos hoje continuar os nossos estudos falando sobre os sinais, prodígios, maravilhas que Yeshua HaMashiach realizou enquanto esteve nessa terra. E sobre esses relatos nós já vamos abrir nessa manhã, nesse estudo, falando sobre Mateus, no capítulo 11, versículos número 2 ao 5, que diz assim: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E nós vamos então, dentro desse contexto, avaliar tudo que nós lemos aqui e ver realmente na prática o que Jesus fez. Pastor Nélio, por favor, vamos explanar um pouco sobre essa questão toda. Olá pessoal, mais uma vez com a graça do Eterno nós estamos aqui abençoando a vida de vocês e a nossa também. Nós temos como registro realmente aí no livro de Mateus e outros registros, Marcos, Lucas e João, dos grandes feitos, das grandes maravilhas que Yeshua realizou aqui na terra. Yeshua HaMashiach realizou importantes milagres como sinais de que ele era o enviado do Eterno. Foi necessário. Nós vamos estar conferindo alguns deles rapidamente para comprovar aquilo também que João e Yohanan, ele já tinha sido orientado pelo Pai, porque ele teria que ver no Salvador, em Yeshua, os milagres que ele iria operar, seriam como sinais. E eu registrei alguns. Por exemplo, Yeshua estancou a hemorragia de uma mulher que há 12 anos ela vinha sofrendo com aquele problema sanguíneo. Fez desaparecer infecções com febre da sogra de Pedro. Libertou um jovem lunático. Deu vista a alguns cegos. Endireitou a coluna de uma mulher, Córcova, há 18 anos. Um rapaz com uma das mãos mirradas foi restabelecida perfeitamente. Limpou alguns leprosos, multiplicou pães e peixe, fez parar uma tempestade e um vendaval. Expulsou muitos demônios atormentadores, ressuscitou mortos, encaminhou peixes na direção das redes dos pescadores, pagou imposto com a moeda tirada da boca do peixe, cuspiu na terra e com o lodo fez um cego enxergar, cuspiu na língua de um mudo e ele falou, só com a palavra fez paralíticos andar, curou um homem hidrópico, colocou no lugar a orelha de um soldado do sacerdote e ainda perdoou o pecado de uma mulher que foi pega no ato adulterando, pois ele poderia fazer aquilo porque ele era o Cordeiro que veio para tirar o pecado da humanidade. E embora eles ali não reconhecessem isso e nem puderam acusá-la porque eles viram pecados neles, mas Yeshua fez tudo isso. Como o pastor analisou aqui, o próprio apóstolo Pedro, em Atos Apóstolos, o livro que relata sobre, como nós falamos, os atos, né? Os acontecimentos, fatos ocorridos durante a igreja primitiva. Atos Apóstolos, capítulo 10, versos 37 e 38, relatam, na verdade, é um discurso de Pedro falando sobre as situações a qual o Messias, Yeshua HaMashiach, ele havia passado e qual ele havia delegado aos homens. Mas leamos então Atos capítulo 10, versos 37 e 38. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia,
depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós avaliamos que, assim como Pedro relata, Jesus ele tinha esse poder. E agora ele estava, como o pastor aqui leu alguns dos feitos de Cristo, o próprio apóstolo Pedro também ele está comentando que isso tudo era um direcionamento do próprio Eterno, a Yeshua HaMashiach. Esses registros, a gente sabe que eles são necessários. Os judeus precisam deles para que venham a acreditar nestes sinais tremendos que ele realizou. Agora, isto que nós temos em mãos é o que nós temos registrado. O apóstolo João, no final do evangelho dele, ele narra que se todos os feitos do Senhor fossem registrados, não haveriam livros para comportar as maravilhas, as grandiosas graças de Deus sobre a vida dele e do Pai, sobre a vida de Yeshua. Eu tenho para mim, meu pastor, que esses milagres foram tremendos, foram gloriosos, essas grandes maravilhas que Yeshua realizou como milagres aqui na terra, como nós falamos em gravações anteriores, porque era uma forma dele atrair as pessoas para si, trazendo benefício para as pessoas. Mas ele sabia que aqueles milagres, eles seriam passageiros, porque chegaria uma hora que aquelas pessoas iriam morrer. E eles então estariam seguros em se voltar para o Messias, sabendo que aquele que curou ali e ressuscitou e fez tantas maravilhas, era realmente aquele que iria dar a vida eterna e que poderia dar a vida eterna. E eles morreram com esta fé. E não é diferente também para nós nos dias de hoje. Mas um dos grandes, para mim, e maravilhosos feitos do Senhor Jesus foi ele ter morrido em nosso lugar para salvar a humanidade. Esse foi o maior milagre da história. Yeshua HaMashiach, ele morre levando sobre si todas as nossas iniquidades, porque a Bíblia fala sobre isso, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as feridas dele, sobre as pisaduras dele, os hematomas que ele sofreu, nós ali fomos sarados. Mas não sarados para esta vida tão somente neste corpo, porque já falamos também do nosso corpo em glória, da nossa alma com corpo eternizado. Então era necessário que realmente nós tivéssemos nossos pecados perdoados através desse grande milagre. E uma coisa linda, meu pastor, que eu passo aqui nesse momento para os que têm nos acompanhado, é que aquele que morreu, ele ressuscitou para poder fazer cumprir tudo aquilo que ele disse que iria se cumprir. É a coisa mais linda, porque a palavra diz que ele apareceu para mais de 500 pessoas com infalíveis provas. Atos mesmo registra isso, logo ali no início, que ele, ao ser assunto aos céus, eles olhavam para cima, vendo a nuvem ocultar o Senhor, e dois anjos que se apresentaram ali, disseram: assim como vocês viram ele ir para o Pai, assim da mesma forma ele irá voltar. Então, aonde ele irá descer? Mais uma ferramenta poderosa para nós tomarmos os devidos cuidados, os judeus também tomarem cuidado. O Messias não vem aqui dessa terra, desse chão natural mais. Ele vem do céu. Ele vai descer exatamente aonde ele subiu. Assim ficou registrado. Os anjos disseram que ali ele iria se apresentar à nação de Israel para ser o Messias eterno. Então, essas informações, eu e você precisamos tê-las.
Eu e você precisamos olhar para dentro das Sagradas Escrituras, porque aqueles que não receberam ainda Yeshua HaMashiach como seu único e suficiente Salvador, como seu único e suficiente líder e Senhor, eles ainda têm sobre si os seus pecados, aonde muitos não conseguem compreender. E eu ainda aproveito essa oportunidade, esse tempo que nós temos aqui, para reforçar o que nós dissemos numa gravação passada. Yeshua, quando vier, automaticamente ele vai ter que cancelar os pecados daqueles, cancelar momentaneamente os pecados daqueles que não o receberam. E aonde nós ainda vemos que Yeshua, se vem no momento, nesse momento, muitos não o receberiam. Não receberiam. Os judeus mesmo, acredito que muitos deles não iriam receber Yeshua nesse momento. Eles terão que realmente passar por alguma coisa mais concreta, mais chamativa, para eles poderem se voltar para esse Messias, e vai ser o quê? A grande tribulação que vai acontecer. Não a tribulação, mas a grande tribulação, aonde Yeshua dará o livramento a Israel, não para a igreja, não para os judeus que já estão com ele também na glória, ou que também foram arrebatados. Esses sinais aqui ainda vão acontecer enquanto Yeshua não vier nas nuvens. Nós vamos ver pessoas ainda sendo curadas, porque é uma forma de atrairmos as pessoas para dentro do Evangelho. Nós avaliamos, amados, que, na verdade, muito do que se é feito ainda nos dias atuais aconteceu também no passado, nos tempos que Yeshua HaMashiach esteve aqui. Alguns dos sinais que aconteciam, como o pastor bem mencionou, eram chamariz, eram atrativo. E até mesmo em certo momento, Jesus disse que o povo o seguia não por causa da palavra que ele pregava ou por causa dos seus ensinamentos, mas por causa do pão que ele multiplicou. Esse foi um dos milagres, na verdade. Hoje em dia nós vemos também essa questão. Às vezes muitas e muitas pessoas estão chegando ao Evangelho por causa de uma troca, querendo fazer uma barganha, querendo fazer uma troca. Querem mais a bênção, como nós costumamos dizer, do que o abençoador. Querem mais os feitos, as situações, as condições que o Evangelho pode lhe proporcionar para esta vida. Mas nós temos que avaliar que nós não estamos vivendo somente para essa vida. Como o pastor bem mencionou, a morte de Yeshua HaMashiach, lá na cruz do Calvário, ela abriu as portas para a eternidade. Nós costumamos dizer isso. Ela é um passaporte carimbado para a eternidade. Não morremos ainda, mas se estamos arraigados na videira verdadeira que é Jesus Cristo, nós sabemos que quando nós morrermos, partirmos nessa vida, a eternidade ela é a nossa promessa, que na verdade se tornará uma realidade. Então, uma das coisas que a gente aconselha a você é ler a palavra, estude, como nós temos orientado, analise de Gênesis a Apocalipse, todo o contexto, todos eles, assim diz o próprio Messias. Avaliai, analisai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. E é nela que você vai encontrar de verdade os feitos de Cristo e muito mais ainda, que esse Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, ele se deu por você também. Talvez você se ache indigno e incapaz de merecer tão grande salvação, mas não é por merecermos. É graça. E a graça, ela já diz que é um favor imerecido. Nós não precisamos fazer mais nada. Tudo já foi feito. Muito pelo contrário, se precisarmos fazer alguma coisa, é aceitar que ele se sacrificou por nós. Esse é o maior de todos os milagres. Saber que alguém morreu por mim. E eu agora só tenho que realmente viver enquanto nesta vida puder fazer algo, é viver para ele. Morrer para o mundo e viver para Cristo. Dentro de tudo isso que nós falamos, nós temos até mais textos aqui que poderíamos ler. Eu vou pedir ao meu pastor para ele estar lendo em Apocalipse, no capítulo 5, versos 9 e 10. Porque isto ficou registrado como documento. A palavra de Deus, ela é o manual da nossa vida, para a nossa conduta.
é a nossa garantia, porque é nela, através dela, que nós vamos chegar na eternidade. Então vamos ver um registro tão somente para nós estarmos caminhando para o final, para não sermos também cansativos. Apocalipse 5, verso 9 e versículo 10. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Olha que coisa linda, olha que registro fabuloso. Com o seu sangue comprou para Deus pessoas, os humanos, e ainda nos constituiu reino, ainda nos fez sacerdotes para Ele e para o Eterno, o Pai. Olha que coisa linda. Nós vamos estar fechando por aqui, para que realmente vocês também possam refletir, vocês possam voltar, não ser algo cansativo, rever quantas vezes forem necessário, porque isto é que vai amadurecendo a nossa compreensão. Sempre vejam questionando, sempre vejam olhando a Torá, olhando o Novo Testamento. Como eu tenho dito, meu pastor, que a Torá e o Novo Testamento é como algo que possui duas pernas. Se nós tivermos o Primeiro Testamento e não tivermos o Segundo, está faltando alguma coisa. Se tivermos o Segundo e não tivermos o Primeiro, está faltando alguma coisa. Para frente nós podemos até fazer um comentário sobre isso. Porque da onde saiu Yeshua? Yeshua saiu de lá, da Torá, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, vai por aí afora. E aí aparece aonde? Nos registros do Segundo Testamento. Então é muito importante que vocês peguem todo esse material, vocês dão uma analisada nos milagres, mas como disse meu pastor, não se prendam aos milagres. Os milagres são para trazer você para perto do Senhor, para que você compreenda que o teu mal foi transferido para Ele. É outra coisa muito importante que a gente não tem mais aqui tempo para falar, mas quando somos sarados, isso é um sinal que o Senhor absorveu as nossas falhas, os nossos problemas, as nossas enfermidades. Mas a maior delas é a enfermidade da morte eterna que o Senhor absorveu. Que Deus abençoe vocês grandissimamente e até o próximo tema, se assim o Eterno nos permitir. Shalom, shalom. E aqui nós findamos, né, esse período de estudo, e nós gostaríamos de deixar já encaminhado. Quem foram aqueles que ressuscitaram com Yeshua? E por que ressuscitaram? Esse é o assunto que nós vamos estar tratando na próxima aula. Fiquem todos com Deus. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo também com os seus amigos, para que nós possamos ter um maior engajamento e um maior alcance também perante a rede do YouTube. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Shalom.